Olá a todos, mais uma vez agradeço a todos que estão aqui, portanto sejam bem-vindos ao canal. Hoje vou tentar falar um pouco aqui do capítulo 55 da obra A Grande Síntese de Pietro Ubaldi. Sim, os assuntos eles vão sendo aprofundados e vai se tornando um desafio tentar acompanhar. Mas, como dizem, a melhor forma de aprender as coisas é quando a gente está explicando. E eu formulo muitas questões, muitos questionamentos pessoais quando eu começo a estudar os capítulos. E dessas perguntas vão surgindo outras questões mais profundas que eu acabo entendendo o mínimo da complexidade que é a obra A Grande Síntese, que realmente é um diálogo profundo entre ciência e espiritualidade. Então, vou fazer uma recapitulação aqui rápida do capítulo 54, em que o Pietro fala, que essa energia que se degradou, ela, através de campos elétricos, ou como queira uma fuga de elétrons, no movimento original que parece uma reta, mas que serve apenas para penetrar estruturas atômicas, no caso, estruturas atômicas mais leves, como o hidrogênio, o oxigênio, o carbono. Então vão se formar estruturas mais complexas que vai levar ao surgimento da vida. Então eu parto desse princípio aqui para entrar nesse capítulo. Eu acho que eu vou ler muito aqui no resumo, para tentar pegar um pouco o sentido das explicações do que eu fui captando desse capítulo. E como eu disse, o Pietro Ubaldi ele vai aprofundando. É como um movimento realmente da espiral, que ela vai se expandindo, depois ela volta para o centro de uma forma mais profunda e se expande novamente. Então, nesse capítulo 55, o Pietro Ubaldi vai apresentar a teoria cinética da vida, que é uma visão radicalmente diferente da ciência tradicional. Por quê? Porque a ciência, ela busca explicar mais a vida pelas formas, pelo fenômeno. E eu estava fazendo uma leitura intuitiva, um questionamento desses que veio à minha intuição, é que esse caminhar, ele comunga muito com a física quântica. Porque se nós estamos falando de energia como a matriz realmente da vida, essa energia que ela vai entrando em campos, eu vou usar uma palavra minha aqui mesmo, campos mais pesados, campos mais periféricos, até que ela vibre num campo chamado campo elétrico, que seria um campo intermediário entre esse campo mais sutil da energia, da substância, se convertendo em energia, e entrando nesse campo elétrico dos elétrons, nessa fuga de elétrons, penetrando essas estruturas atômicas mais maleáveis, menos pesadas das estruturas atômicas da tabela periódica. Então é nesse processo que vai se manipular essas estruturas para que se formem moléculas e entre realmente no processo químico da estrutura biológica em que vai surgir a vida.
Para Pietro Baldi, a vida não é a forma, como eu estou dizendo aqui. A vida é o movimento e não a forma. É a energia em ação, impulsionada pelos campos eletrônicos, né, das estruturas atômicas. Então, através do darwinismo, a gente estuda muitas formas. Aqui a gente vê claramente esse alerta que o Pietro Baldi fala sobre o monismo. Porque você pega a evolução das formas e você faz uma ponte com a física quântica, das estruturas elétricas, das estruturas atômicas, onde essa energia, antecedendo esse processo da evolução das formas, que o Darwin muito bem percebeu, você vai entrar na essência desse movimento, através desses campos elétricos. Então, enquanto a ciência clássica, inclusive a teoria da evolução, né, que estamos citando aqui, observa formas prontas e efeitos externos, o Baldi busca as causas unificadoras, essa teoria do todo, a energia que modela a matéria e gera toda a diversidade de vida que nós conhecemos. O princípio é o mesmo. É essa substância que se converte em energia, que vai se converter numa estrutura mais, entre aspas, mais estática, chamada matéria, que na verdade é a mesma manifestação dessa energia, de uma forma mais pesada, pode-se dizer. Então esse é o processo. Ele propõe o que hoje chamaríamos de uma teoria de tudo. Uma ciência unificadora, é o monismo da energia e da vida, integrando química, biologia, filosofia, espiritualidade, matemática, porque a gente percebe muitas estruturas fractais que parte justamente dessa substância que se converte em energia, que vai determinar o movimento, que vai determinar essas estruturas fractais do universo micro e macro. E o sistema, o Pietro Baldi vai mostrar, ele não é fechado, ele é aberto. Se vocês lembrarem do capítulo anterior, em que o Pietro Baldi fala das estruturas atômicas mais pesadas, que ao invés de receber essas fugas de elétrons, fugas entre aspas, né, que na verdade é o princípio inteligente se despertando novamente no campo da matéria, ele vai buscar as estruturas atômicas mais leves, como eu citei aqui, o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, estruturas em que existem campos elétricos, são menores, estruturas de campos elétrons, de elétrons. Eu tenho dificuldade de falar porque eu não sou cientista. E o Pietro Baldi, né, dialoga profundamente com a ciência. Então, essas estruturas leves de carbono, de hidrogênio, oxigênio, elas permitem a manipulação, uma manipulação inteligente, para que lá na frente surja o psiquismo, esse que fala aqui com vocês e que vocês entendem o que estou falando. Então surge desse processo. Porque a vida precisa ser... Eu acho que eu pulei aqui, espera aí. Aqui.
Por que que o sistema é aberto? Porque a vida precisa ser instável e não estável, justamente por isso. Porque a estrutura ela não pode ser rígida para que ocorra essa manipulação. Essa manipulação das estruturas, das moléculas. A vida só pode existir em sistemas abertos, ou seja, sistemas que trocamos constantemente o ambiente. Um sistema fechado, como você está aqui talvez uma pedra, ou uma estrutura atômica que eu citei aqui de elementos mais pesados, eu não sou químico, mas eu acho que vou acertar aqui, talvez o urânio, eu acho que é 92, não sei, não lembro aqui. Então eles irradiam mais essa energia, ou seja, estão no processo de fuga dos elétrons do que de assimilação. Então é por isso que o campo tem que ser aberto. E a gente vai ver aqui mais à frente que a própria estrutura biológica do corpo humano, ela tem que fazer interação também com o meio externo. Por exemplo, adiantando aqui, a alimentação, ela é feita internamente? Nós conseguimos a nossa alimentação dentro do próprio organismo ou nós buscamos ela de fora? Percebeu porque o sistema é aberto? Então a alimentação vem de fora e ela é ingerida internamente. E libera energia também. É um sistema aberto de entrada e aberto de saída. CO2, gás carbônico, assimilação de energia solar, respiração, sistema aberto. Um sistema fechado como uma pedra não vive. Já um ser vivo recebe energia, comida, oxigênio, luz, como eu disse aqui, né? Desculpem. Já um ser vivo recebe energia, comida, oxigênio, luz e expulsa resíduos de CO2, calor, toxinas. Eu acho que faltou um L aqui. Sem esse fluxo, a vida extingue. Então é o fenômeno morte. A gente vai ver que mais na frente, que lá na frente a gente vai falar da polaridade positiva e negativa. Mas é um paradoxo fascinante. A vida exige instabilidade química. Por quê? Moléculas muito duras, rígidas e estáveis não evoluem. Já as moléculas frágeis, reativas facilmente, entram no campo da manipulação aqui. Reorganizáveis permite que o espírito comece a vibrar. É o mesmo mecanismo das estruturas atômicas dos elétrons, aqui no campo das moléculas. Elas também têm que ser manipuláveis, mas não no sentido de um caos, mas no sentido de ordem, para que surjam estruturas no campo biológico, para que o sangue, toda a estrutura, ela vai formar órgãos e esses órgãos tenham funções, determinismo, manifestação de inteligência nesse sistema instável que, na verdade, vai buscar um equilíbrio. Então, do aparente caos surge a ordem, surge a vida. A gente vê que esse caos, ele na verdade é uma manipulação desse sistema inteligente buscando ordem e equilíbrio. Essa instabilidade não é fraqueza, não é caos. É liberdade para mudar, aprender e evoluir. É o sistema se autorregulando. Os 3 princípios da evolução. A Trindade. O balde estrutura toda a evolução em 3 forças complementares. Gama, que é a parte estática. É o espaço, é a forma, é o corpo. Beta é a energia. É o tempo surgindo, é o movimento. São os metabolismos que ocorrem. Tanto aqueles biológicos, as coisas que acontecem nos fenômenos da natureza. Alfa, resultado final, é o psiquismo, é a consciência despertando novamente nesse processo.
Alfa nasce do atrito entre gama e beta. Matéria, energia, vai surgir o psiquismo, que é o espírito. A consciência é filha do movimento da vida. Etapa 1. A integração de impulsos externos, pré-consciência. Aqui eu vou ler isso aqui, porque isso aqui eu ainda estou pegando também, e é muito interessante. O organismo começa recebendo estímulos difusos. É o que a gente fala aqui desse princípio de caos, né? Calor, luz, pressão, vibrações. Não há forma nem pensamento. Aqui a vida já estabeleceu, né? Apenas sensações de algo, sensações, é como se a gente sentisse que algo toca, mas a gente não sabe, não consegue definir. Etapa 2, a fixação de experiências. Memória da substância. Com a repetição, o organismo fixa equilíbrios dinâmicos, de tanto repetir, né? Uma célula aprende que a luz é boa e se move para ela. Um reflexo se torna automático. Piscar diante de um objeto que se aproxima do olho, você não vai racionalizar essa ação. Ela é um impulso que você aprendeu para defender sua visão através do seu corpo. Isso é a memória da própria matéria. Não requer consciência, mas já é um aprendizado caminhando para o psiquismo. Etapa 3. Estabilização de padrões. Automatismo primitivo. As reações se tornam rotinas estáveis, vão se estabilizar. Ritmo cardíaco, você não vai falar para o seu coração bate em equilíbrio. Ele tem esse ritmo porque ele se adaptou na evolução da espécie humana. Digestão, regeneração celular a nível biológico, né, interno. São automatismos fixados pela experiência milenar da vida, no ciclo da evolução, né? É aqui que surge uma ordem interna. Eu funciono assim. Então você começa, de forma inconsciente, a começar a se entender, se perceber. Etapa 4. Emergência do psiquismo. Quando o organismo compartilha estímulos, reage de forma organizada e mantém estabilidade interna, nasce um ponto de observação. Um eu embrionário ainda. Ele não pensa, né? Mas recebe resposta e interage ao que me toca e ao que eu faço. Esse é o psiquismo nascendo. Fase do desenvolvimento psíquico. O Balde descreve a evolução natural da consciência. Percepção vaga. Vamos aprofundar um pouco aqui. Sensações, reflexos, instintos. Inteligência simples. Memória rudimentar. Escolhas básicas. Pensamento organizado. Comparação, raciocínio, aprendizagem consciente. Aqui nós estamos passando do nível animal, entrando no nível hominal racional. Autoconsciência. O indivíduo se reconhece, cria valores, busca sentido, interage com o meio. O psiquismo é energia com centro. Da energia, sensibilidade, instinto, inteligência, consciência e, por fim, o estado alfa, o espírito, para além do corpo biológico.
Do metabolismo orgânico ao metabolismo psíquico. Vórtice quer dizer movimento em espiral. Vida orgânica, a matéria se torna veículo. À medida que esses vórtices se organizam, por que esses vórtices? Eu não estou falando aqui da fuga dos campos elétricos, eu não estou falando aqui da evolução biológica. Existem os campos onde ocorrem essas interações, mas são vários campos que vão se interligando, compreendem? Aqui a gente começa, eu não sou matemático, mas a primeira coisa que eu percebi que quando eu estava lendo esse capítulo é a questão dos fractais. Aqui está falando dos fractais. Embora o Pietro Baldi, eu acho que esse termo não existia, não tenho certeza na época do Pietro Baldi, senão ele usaria esse termo. Esses vórtices, eles seguem movimentos fractais, pessoas. Olha o tanto que é interessante. O movimento inteligente em espiral, fazendo combinações fractais. Tanto no micro, quanto no biológico, no macro dos astros. Esses vórtices se organizam, combinam-se em moléculas aqui para surgir a vida inteligente caminhando, né? As moléculas em cadeias, as cadeias em sistemas regulados. Olha a inteligência aqui do psiquismo, da substância divina. Surge a química orgânica. E depois, metabolismo, transformações, reações, membranas, reprodução celular. Seguindo esse determinismo, essa reprodução celular vão formar órgãos que vão cumprir funções. Nesse ponto, a substância, que lá no início era pura unidade, ou seja, Deus, o número um, o estado uno, agora atua dentro da matéria como consciência embrionária no produto da queda. O vórtice se torna psiquismo, instinto, depois mente e depois consciência plena. Assim como o corpo assimila matéria para constituir-se, a mente assimila experiências para construir a alma. Isso explica por que existe o reino da natureza. Algumas coisas que vocês não compreenderem, eu recomendo assistir os primeiros vídeos e vir fazendo a sequência e vendo os outros e adquirindo o livro A Grande Síntese para realmente compreender. Então, assim como o corpo assimila matéria para construir-se, a mente assimila experiências para construir a alma. Então, nesse estado de evolução, vamos passando por experiências, porque o corpo é apenas mecanismo, o movimento é feito por essa energia, através de vórtice, de interligações, de campos vibracionais, de ciclos interligados, formando esse processo de evolução, em que o psiquismo vai se recordando, se despertando, se percebendo. Metabolismo orgânico vai construir o corpo. Metabolismo psíquico vai construir a consciência. Aqui entra num debate atual, né? Muitos cientistas já estudam, já partem para o campo da consciência. E não meramente ficar escravizado à estrutura do cérebro, e sim da consciência, que está para além do cérebro, mas que usa o cérebro como estrutura biológica para manifestar-se. E mais, a mesma lei que organiza átomos organiza sociedades e ética. O Baldi insiste, a substância divina é una, e sua dinâmica fractais é idêntica em todos os níveis. Então, quando ele fala aqui de sociedade, de ética, ele está falando que existe uma força maior
que é essa mesma estrutura que organiza as estruturas biológicas, os fractais, que vai impulsionar as sociedades. Ainda que exista essa rebeldia, esse apego aos campos materiais, mas essa força é maior. Voltando aqui a falar daquele capítulo que eu falei do poliedro, que Deus, a substância maior, o todo, ele também caiu nesse campo da experiência. Então é por isso que a gente fala que o universo está aprendendo, desculpem, está aprendendo a olhar para si mesmo novamente. Então, quando você começa a despertar o psiquismo, você olha o universo no espelho e você se enxerga. Nós somos partículas de Deus, imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Então o Baldi insiste, a substância divina é única, sua dinâmica fractais é idêntica em todos os níveis. E no sentido da sociedade, é porque a sociedade elas vão se organizando, ainda com suas contradições, com suas guerras com seu mal, porque é o estado de ignorância que estamos vibrando. Mas nós começamos a construir sociedades cada vez mais complexas. Olha o fractal aqui, a lei divina. Então nós vamos construindo, desde a época das cavernas lá, nós começamos a construir, começa um vilarejo, um porto, ali de fazer comércio, a rota comercial, dali começa a surgir uma cidade, e as sociedades vão se tornando cada vez mais complexas, porque as estruturas sempre vão, desde biológico ao campo quântico, sempre vai formar estruturas cada vez mais complexas e interligadas. Compreenderam? Então a lei de causa e efeito, ela vai agir na sociedade, porque ela vai moldando, ela vai regulando. É assim que funciona. Ele cita o exemplo da interligação das esferas, que já falamos aqui, né? Que vão se contendo uma menor na outra maior. Física, atração, organização, equilíbrio atômico. Biologia, cooperação celular, homeostase. É o mecanismo de equilíbrio interno, buscando que tudo continue funcionando de forma equilibrada. Por exemplo, você é dos trópicos e está lá na Europa. O seu corpo, através da homeostase, ele vai buscar um estado de equilíbrio. Então essa força, ela sempre vai buscar o equilíbrio. E você começa a tremer, a gerar calor para equilibrar esse corpo. Psiquismo, memória, consciência, formação do eu. Sociais, leis, cooperação, bem comum, nível ético e espiritual, que falamos aqui, da formação das sociedades cada vez vão se tornando mais complexas, apesar das suas contradições, mas a lei de causa e efeito está aí justamente para corrigir essas distorções. O amor é a forma psíquica da gravitação, aqui já no o estado alfa da consciência, né? A solidariedade é a forma social da organização atômica, quer dizer, tudo caminha para o amor. O mal, para o Baldi, não é uma força absoluta, não é. Essa coisa das pessoas acreditarem em um diabo. O diabo é apenas uma representação desse lado negativo do ser humano, né? Desse mal ainda que existe em nós. É a cristalização do eu, o fechamento, a fragmentação, o produto da queda. É a recusa em fluir com a lei da unificação. Esse é o verdadeiro livre-arbítrio. Então, quando a gente fala dos santos, daqueles seres mais evoluídos no sentido do amor, são eles verdadeiramente que têm livre-arbítrio. Nós não temos. Nós temos relativo. Porque se nós já fazemos um movimento, estou falando aqui de causa e efeito, ele implica uma reação. Então, isso implica em uma liberdade relativa. Já os santos, já as pessoas mais evoluídas, que a gente viu na história, então eles já compreenderam esse processo, eles não entram tanto em atrito com a lei.
E isso que é a chamada liberdade, é quando você se adapta à lei, quando você entra nesse campo de Deus, quando você vibra o amor, quando você não gera caos. Vida e morte, duas faces da mesma energia, que a gente vai entrar no polo positivo e negativo. Os polos positivo e negativo do movimento vorticoso, desse girar da espiral, não são bons ou maus, são funções energéticas. O polo positivo constrói, sintetiza, evolui. É quando os elétrons vão entrar nas estruturas, vão fazer essas manipulações. E o polo negativo desagrega, dissolve, recicla. Então tem um campo de entrada e um campo de saída. E quando isso entra num estado de desequilíbrio, em que essas forças se saturaram, é o chamado processo morte. Morte no sentido biológico, morte no sentido das formas, não da substância. Vai ocorrer essa nova fuga desses elétrons em espirais que vão formar novas estruturas para manifestar novamente a vida, porque essa substância se tornou energia. E essa energia é eterna, é o psiquismo, é o que pensa, é o que sente, é o que é eterno. Vida, movimento ascendente da energia. Morte, dissolução da forma, quando o equilíbrio se rompe. Então essas duas polaridades fazem parte do processo. Gera vida, chega a estagnação chamada morte, mas continua o processo. A morte não destrói a energia, apenas transforma sua manifestação, o corpo envelhece. O que é muito sofrido para nós, por isso que é importante a gente estudar o espiritualismo, a gente não ser tão materialista, tão niilista. Porque às vezes a pessoa é tão niilista, que ela acha que ela vai tirar a vida dela, vai resolver os problemas. Mas quando ela compreender que ela é uma essência eterna, que ela não se destrói, que ela foi criada para existir eternamente, então ela vai ter as consequências desse autodestruição no campo da matéria. Então o corpo envelhece e o processo da velhice, como a gente está vibrando no campo da matéria, diferente dos animais que não se observam como nós nos observamos de forma racional, nós percebemos, né, o processo do transformismo, né? Embora lá na Grécia Antiga, eu não vou lembrar o nome do filósofo aqui, ele falava que... eu não vou lembrar aqui, acho que a água jamais corre. É aquela frase lá que se fala, né, que nada passa pelo mesmo percurso da mesma forma, né? Então esse processo como nós vivemos o processo do devir, do transformismo, nós nunca somos o mesmo. Se você se tivesse uma técnica muito apurada, como é usada na astrofísica, né, para tirar várias fotografias, até que se forma um conjunto de milhões de fotografias para você mostrar o buraco negro. Se nós fizermos isso de segundo a segundo com o corpo do bebê, você vai ver só transformações, até chegar ao processo da morte. Então nós nunca fomos o mesmo. Estamos sempre nesse processo de transformação, porque a energia, esse impulso de movimento que nós somos conscientes, que a gente chama de psiquismo, ele sempre está em transformação, sempre é e será eterno, para além do tempo e do espaço. O corpo envelhece, mas a energia espiritual persiste, reorganizando-se em novas formas. E como a gente está muito apegado ao materialismo e pouco ao espiritualismo, nós sofremos muito com o processo do envelhecimento, porque isso nos choca. Isso lembra muito aquele livro lá, O Retrato de Dorian Gray, né? Lembra muito. A conclusão é um fractal evolutivo. Para o balde tudo é fractal, não é nem para o balde, é o universo, é a manifestação divina. O átomo é o embrião de uma sociedade.
a célula de um organismo. O organismo de uma consciência. A consciência de um espírito. O estado alfa, o estado original. A sociedade de um campo de unificação espiritual. A substância divina possui uma energia dinâmica, a lei, que organiza tudo, desde os elétrons até o estado dos anjos. Física, biologia, psicologia, ética e espiritualidade não são disciplinas separadas. Hoje existe uma tendência no meio acadêmico de fragmentar tudo. E para o campo do conhecimento, que quer buscar a unificação, teria o do todo, a fragmentação não vai ajudar em nada. Então é preciso unificar e unir com o campo espiritual. É isso que nós estamos estudando aqui, a energia espiritual gerando vida, através de campos. São níveis da mesma ordem cósmica, todos, a psicologia, a ética, a espiritualidade, matemática, etc. E a esperança final? Mesmo quando a forma se dissolve, a energia jamais cessa. É que eu falei, a morte é uma ilusão, é apenas a casca, não a substância. O sistema nunca para, é um movimento. Ele apenas se reorganiza rumo a níveis superiores de unidade, ou seja, existe um princípio de evolução espiritual, atuando no campo da evolução. Frase final para o encerramento. A vida não está na matéria, está no movimento que a anima. É o que Pietro Baldi começa falando nesse capítulo. E esse movimento é eterno. É a substância divina se fragmentando nesses campos da matéria que a gente chama de evolução. Se você gostou do vídeo, compartilhe, comente sem medo de ser feliz e se inscreva no canal. Até o próximo capítulo, se Deus quiser. Tchau, tchau, fiquem com Deus.